Una shelema, Via Tamashia, animami, animami, Emuna Via Tamashia, animami, Vea papi, Sheima mea kote, ahakelo, behoyo sheyabo, animani, emuna shelema. Via Tamashia, animami, animami, Emuna Shelema. Via Tamashia, animami, Bea papi, Sheima mea ikose, ahakelo, behoyo sheyabo, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Maravilha. Amém. Muito bom. Shabbat Shalom, todas as pessoas que estão aí ao vivo conosco. Estamos iniciando nosso estudo de Shabbat. E o nosso tema de hoje é justamente uma resposta aos antimissionários. Aqueles que alegam que Yeshua não é o Messias de Israel. E justamente o nosso tema de hoje é contra a argumentação a essas aparentes contradições que nós encontramos dentro do Novo Testamento, que na verdade não são contradições. Né? A Bíblia em si não existe contradição, por mais que seja traduzida de uma linguagem concreta a uma linguagem abstrata, que é a nossa língua, o que há contradição justamente em nossa interpretação e em nossa maneira de não conhecer a cultura e nem os textos bíblicos. Então, os antimissionários, eles frequentemente eles afirmam que Yeshua ele foi um falso profeta. Eles dizem isso baseando-se no Antigo Testamento. Agora, com essa alegação, eles dizem, e muitas pessoas chegam a crer, que realmente, de fato, Yeshua não poderia ser o Messias. E esse estudo de hoje, nós vamos justamente estar aqui explorando, examinando e contestando um dos argumentos que esses missionários dão em apoio a essa afirmação, e vamos aqui refutá-los biblicamente, porque nós estamos muito assim apegados somente em falar da lei, a lei, e Paulo está lá, Paulo está cá, mas muitas vezes quando se confrontamos com pessoas que conhecem também a Bíblia e usam esses argumentos, né, como por exemplo, onde tem um versículo na Bíblia que fala, por exemplo, se uma mulher ela tocar a parte do homem, se estiver brigando dois homens, marido ou mulher, e ela tocar, entrar no meio, o marido pode parar o braço, que isso é cruel, que isso é... Porém, sem entender no contexto do que está se dizendo ali. Esse não faz parte do tema de hoje, porém, nessa série de estudos que eu penso estar gravando, assim, dentro do meu possível, vamos estar respondendo essas aparentes contradições. Então, antes da gente entrar aqui no tema, né, se as pessoas já não viram nosso estudo, por exemplo, que eu me esqueci mais uma vez de colocar aí na descrição do vídeo, chamado Por que Yeshua é o Messias? Esse estudo nós recomendamos às pessoas que se interessam por esse tema, né? E aí nós fizemos uma afirmação positiva do porquê Yeshua ele é o único candidato
possível para ser o Messias de Israel, de acordo com a própria dúvida, porque se esperando outro Messias além do nosso Messias que temos como Yeshua, então nossa esperança é bom, não vai chegar nunca. Então, que os antimissionários, eles usam em apoio a essa afirmação de que Yeshua era um falso profeta. Então, eu coloquei aqui 3 argumentos, e esse estudo vai ser baseado nesses 3 argumentos, onde nós vamos justamente refutar esses 3 argumentos aqui que eles dizem e apoiam para dizer e levar muitas pessoas cativas a dizer que Yeshua não é o Messias. Então, o primeiro argumento que eles usam é que Yeshua ensinou contra a Torá. Que Yeshua foi uma pessoa que ensinou contra a lei de Moisés. O segundo ponto é que Yeshua levou as pessoas para longe do Deus de Israel. Porque essa é uma das acusações mais que utiliza, é que tanto é que o cristianismo usa tanto Jesus, que se esqueceram de falar de Deus. Dentro das igrejas se utiliza muito o nome do Messias e se esqueceram de Deus. Tanto é que na parte do messianismo também, se utiliza tanto o eterno, que não há nenhum problema, e se esqueceram de Yeshua. Ou seja, você vê que ambos os lados estão justamente numa corda bamba, porque nada contra, temos que falar do eterno. Porém, nós que somos crentes, por assim dizer, messiânicos, não existe essa palavra, ou seja, quando a gente se denomina crente messiânico, nós estamos criando uma parte, uma vertente distante do judaísmo, porque o judaísmo de entrada já é messiânico. Ninguém precisa dizer assim, eu sou messiânico, eu sou nazareno, eu sou da reforma, da unidade, não. Se você está criando um setor diferente do que já existe, uma religião a mais. Então, quando eu digo assim, eu sou messiânico, eu estou me infiltrando em uma religião criada pelo messiânico. Porque qual é o princípio, um dos princípios, dos 13 princípios de fé que Maimônides criou? É crer com perfeita fé na vinda do Messias. Então, o judaísmo mais atual é messiânico. Segundo essa segunda alegação aqui, é que Yeshua levou as pessoas para longe do Deus de Israel. E a terceira é que Yeshua fez falsas profecias. Incluso dentro do messianismo, dentro desse retorno do Teshuvá, tem pessoas que já estão assim, já cuspindo o Novo Testamento, como que o Novo Testamento é algo assim que somente está ali por estar. Por quê? Porque existem versículos no Novo Testamento que parece que Yeshua mentiu. Parece que ele disse algumas coisas no Novo Testamento que não se cumpriram aparentemente, desde que se entenda o contexto e você busque outras fontes de pessoas espiosas para ver o que está dizendo ali. Então, justamente essa terceira alegação é que Yeshua ele fez falsas profecias. Então, em relação às duas primeiras afirmações que Yeshua ensinou contra a Torá e que ele afastou o povo para longe do Deus de Israel, realmente, irmãos, ou seja, é certamente verdade, de acordo que o Antigo Testamento define claramente que um falso profeta é uma pessoa que realmente ele afasta a pessoa para longe de Deus. Isso é claro, realmente essa afirmação é fundamentada dentro do Testamento, porém não se encaixa a Yeshua, e vamos provar por quê. Porque Deuteronômio capítulo 13 disse que se um profeta fizer qualquer sinal, esse sinal se cumprir, porém ele não exaltar, ele afastar o povo do Deus de Israel, ele é um falso profeta. Então, em Deuteronômio capítulo 13, versículos 1 ao 5, vejamos qual foi o mandamento que Moisés recebeu da parte de Deus, e Moisés aqui está passando justamente essa informação, essa instrução aqui para o povo de Israel, dizendo, Deuteronômio 13, verso 1 ao versículo 5, que diz: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e parece que isso aqui abunda hoje, porque tem de religião baseada em sinais e em prodígios, será por acaso que Yeshua disse que muitos viram naquele dizendo, mestre, não fizemos isso, fizemos aquilo, expulsamos demônio, abrimos uma vermelha outra vez, cuspimos bola de fogo pela boca, mas o que é que Yeshua vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade, vós que fizeram essas coisas sem a Torá. Por quê? Ai, mãe, se consegue fazer isso, consegue, porque os magos do Egito fizeram o mesmo milagre que nós. Transformaram também a varinha em cobra. Milagre não salva ninguém. Milagre não é garantia de nada. Então, diz aqui o versículo 2. E suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, ou seja, fazendo o povo se distanciar do Deus de Israel, que não conheceste, e sirvamo-los.
não ouvirás as palavras daquele profeta sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Versículo 4: após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Verso 5: aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para e apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Então, com base aqui nesse relato aqui de Deuteronômio de Moisés, é onde os antedicionários eles afirmam que ele afastou o povo do Deus de Israel. Ele afastou o povo da Torá e, consequentemente, afastou o povo do Deus de Israel. Então, segundo essa alegação, nós podemos, eles deduzem, certo? Segundo a alegação deles, né? Eles estão qualificando Yeshua como o Messias de Israel. Porém, será verdade essas acusações de que realmente o Messias ele afastou o povo do Israel? Ele falou algo assim que levasse a gente a menosprezar a terra? Porque aparentemente, aparentemente tem versículos que, se a pessoa não entende o contexto do versículo, vai achar que realmente ele tomou a glória para si. Porém, é aquela coisa, se você não examina, tem uma frase nos estudiosos bíblicos que diz que contexto é tudo. Tudo tem um contexto. Qualquer coisa que se acontece na nossa vida tem um contexto. E por que com a Bíblia é diferente? Porém, quando a gente examina o Novo Testamento, que nos fala justamente sobre a vida, sobre o ministério de Yeshua, sobre a vida pessoal do Messias, a gente vai ver claramente que simplesmente não há evidências, biblicamente falando, que essas afirmações antimissionárias são verdadeiras. E para quem não sabe o que é um antimissionário é um judeu que não crê no Messias. Um judeu que não crê na vinda do Messias, que já veio. E se conhece como antimissionários. São pessoas que pregam contra as afirmações de que nós cremos no Messias e ele já veio. Então, existem evidências, né? Exatamente, por exemplo, opostas aqui. Então, vamos aqui hoje dar um pouco de passeio pela Bíblia. Vamos aqui à primeira afirmação que os antimissionários usam para dizer que Yeshua ele ensinou contra a Torá. Ok? E tem muitas passagens dentro da Bíblia, do Novo Testamento, que realmente são difíceis de entender, inclusive as de Paulo. A palavra de Paulo são as mais que causam polêmica e contradição, entre aspas, dentro dos 27 livros do Novo Testamento. Então, Yeshua, na verdade, ele afirmou a Torá. Yeshua, ele ensinou os seus seguidores a guardar a Torá perfeitamente. E Yeshua, ele mesmo enfrentou essa objeção em Mateus. Mateus capítulo 5, verso 17 ao verso de número 19, aqui já está uma prova contundente de que Yeshua, e lembrando, tá? Nesse contexto aqui de Mateus capítulo 5, Yeshua não está falando aqui com pastores, com evangélicos ou com cristãos. Yeshua está dizendo isso aqui a seus discípulos e pessoas que não criam nele, porém estavam no meio. Okay? A judeus. Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 19, diz o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Ou seja, essa palavra abrogar significa um verbo hebraico chamado lerafet, que tem a ver, ele não veio deixar sem efeito os mandamentos. Lerafet mitzvoterra. Não veio deixar sem efeito a Torá. Ou seja, ele veio deixar a Torá do jeito que estava. Né? Por exemplo, quando o Messias fala, ouviste o que foi dito, ele não está se referindo a Moisés. Ele está se referindo às pessoas que interpretavam Moisés, ouviste o que foi dito pelos antigos. Ou seja, ouviram a interpretação dos antigos, porém eu dou a vocês a verdadeira interpretação. Por quê? Porque ele ensina a palavra feita em carne, ele conhece perfeitamente a palavra. Verso 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Lembrando que em hebraico não existe jota, nem tio, nem nada. Todo mundo sabe disso aqui. Não vamos entrar aqui na questão do método de gramática, etc. E quando se menciona, por exemplo, aqui que não se deixará, não passará, ou seja, até que passe o céu e a terra, nem um jota ou um tio. Um tio é um necudá. É um
ponto que vai dar uma diferença entre as letras. E o J, e por que colocou o Yod? Porque se você pega uma palavra em hebraico, por exemplo, a palavra Shua, Shua significa o quê? Salvação. Se você coloca a palavra Yod a princípio da palavra Shua, você já mudou o tempo gramatical da palavra Shua. Ela já não passa a ser salvação no presente, porque salvação é agora, salvação. Se você coloca o Yod a princípio dessa palavra, você não salvará. Já botou no futuro, você já mudou o verbo da palavra. Por isso que ele botou aqui. Se você mudar um Yod e um J de uma palavra em hebraico, você mudou todo o contexto do versículo e da palavra. Por quê? Porque a letra Yod, ela tem a ver com a gramática hebraica. Por isso que quando eu converso com muitas pessoas aí que querem debater nome, o nome da Eterna X, a primeira pergunta que eu faço, irmão, como você conhece a gramática hebraica? Porque para debater nome atrás de site de internet é fácil. Mas você conhece a gramática? Qual é a letra cabeça da gramática hebraica? Qual é a letra mãe? Porque a letra Yod, se você tira Yod de uma palavra e coloca por estar na frente e você coloca no começo, já mudou o tempo da palavra. Por isso que ele falou aqui, nem o J, o Yod, jamais passará sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, não será chamado grande no reino dos céus. Ensinando e dizendo às pessoas que eu vim deixar sem efeito a tua. Ele está dizendo que ele veio dar continuidade a todos os mandamentos. Por quê? Porque Yeshua, mais uma vez, não falava para gentios, para pastores, para romanos, falava aqui para judeus. E os judeus sabiam perfeitamente o que ele estava dizendo. Por isso que ele falou aqui. Porque se ele estava falando para a audiência judaica, judia, dizendo, por exemplo, eu vim deixar sem efeito a Torá, a primeira coisa que acontecia era ele ser apedrejado. Falso profeta. Por quê? Porque as pessoas que indagavam Yeshua eram pessoas que conheciam a lei. Não era gente, qualquer gente que vinha mestre. Não, era pessoas que todo mestre. Qual é o mandamento da lei? Eram pessoas que queriam provar Yeshua, seu conhecimento da lei, como Messias. Então, aqui ele está validando os mandamentos da Torá. Ele diz aqui que os seus discípulos vão fazer, porque ele diz aqueles que ensinar contra um dos menores desses mandamentos será chamado menor no reino dos céus. Aqueles que podem cumprir será chamado grande no reino dos céus. Então, Yeshua, ele justamente rejeitou certos mandamentos, ou seja, se Yeshua rejeitou certos mandamentos da Torá, então ele é um falso profeta. Então, Yeshua disse que os seus discípulos seriam conhecidos por causa de quê? Se amassem, se guardassem. O que ele disse? Como é que seus discípulos seriam conhecidos? Que obedecessem os mandamentos de Deus. Okay? Agora, se Yeshua disse a seus discípulos que eles seriam reconhecidos por obediência a Deus, ok? Então, como é que ele ia justamente ensinar contra esses mandamentos que ele identificou aos discípulos? Porque ele diria que não passará sem que tudo seja cumprido, se está dizendo uma interpretação antimissionária, que ele está ensinando justamente contra a lei. Ele só diminui aqui o vento. Está falando? Pode virar para lá, então. O vento aqui está muito forte, também aqui em Recife está um calor de Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego. Espero que agora esteja melhor o áudio da transmissão. Então, se Yeshua supostamente ensina que os discípulos iriam guardar o mandamento e, ao mesmo tempo, ele ensina que estaria justamente falando contra esses mandamentos, então seria contraditório. Porque Yeshua não apenas ele afirmou a validade dos mandamentos na Torá, como também cada um dos mandamentos tem um seu nível assim superior. Por exemplo, a Torá diz que não podemos matar, não matarás. A Torá só diz isso. Porém, Yeshua ele vai revelar a raiz do mandamento de não matar. Ele vai justamente abordar as atitudes, né, assassinas do nosso coração. Exatamente. Por isso que em Mateus capítulo, deixa eu ver se perguntar aqui se a minha voz está boa. Está com som por aí, então,
Vejamos o que disse Mateus, Mateus capítulo 5, verso 21, verso 22, dizendo o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Verso 22. Que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo. Qualquer que disser ser irmão maca será réu do sinédrio, e qualquer que ele disser louco será réu do fogo do inferno. Ou seja, em outros textos do Novo Testamento, os apóstolos mostram que Yeshua ele justamente usou os mandamentos da lei de Moisés, né, como sua base para relatar temas do coração, né? Agora, será que faria sentido o Messias ele expor os mandamentos de Moisés, da lei de Moisés, da lei do Eterno, e ao mesmo tempo ensinar que esses mandamentos eram relevantes? Que sentido teria o Messias dizer que ele aboliu o mandamento e antes dele morrer diz, olha, vocês têm que guardar tudo que os fariseus estão dizendo a respeito de Moisés? Então, se o Messias ensinou isso, e por que os discípulos continuaram depois da sua morte guardando o sábado? Indo ao templo, celebrando as festividades? Porque o Novo Testamento, irmãos, demonstra que Yeshua continuou guardando e os seus discípulos, mesmo depois da morte do Messias, continuou guardando as festividades bíblicas. Ok? Agora, lembrando, qual era o costume de Yeshua a cada sábado? O que é que ele fazia no sábado? Ele ia à sinagoga todos os sábados. Lucas capítulo 4, Lucas 4, verso de número 16, disse: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para ler. Por quê? Porque a palavra Shabat, o verbo Shabat, tem a ver com a leitura, né? Tem a ver com você sentar, o verbo Lashevet, você senta e você faz a leitura santa, uma leitura da Torá. Mateus 1, verso 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele, quem? Yeshua, à sinagoga, ali ensinando. Então, além do sábado, o Novo Testamento também registra que Yeshua, ele guardou, por exemplo, como eu coloquei aqui, a Páscoa, os pães ázimos, Mateus capítulo 26. Yeshua guardou a festa das cabanas. Incluso Yeshua guardou uma festividade que não está na Torá, que é a festa de Hanukkah. Yeshua foi ao templo na festa da dedicação, uma festa da independência do povo de Israel. Então, se Yeshua guardou todas essas coisas, ou seja, e o movimento, por exemplo, messiânico original, os Mecherim, messiânicos, do primeiro século, eles continuaram observando piamente a lei de Moisés e iam guardar o sábado e as festas durante o primeiro século. Páscoa, pães ázimos. Paulo ensina justamente a festa dos pães ázimos aos Coríntios, que era justamente uma comunidade na Grécia. Ele ensinou o Pentecostes, Paulo guardou a festa de Pentecostes, Yom Kippur, Atos capítulo 27, Festa das Cabanas, Atos capítulo 18. Então se levanta a questão, se Yeshua ensinou contra certas partes da Torá, certas partes da lei de Moisés, ou seja, o dia de sábado, as festas, por exemplo, a lei de Kashrut, por que os seguidores continuaram guardando essas festividades? Se Yeshua aboliu na cruz, como se dizem por aí, a lei do sacrifício, desobedeceu a Yeshua e não tem que fazer um sacrifício para provar que ele mesmo guardava a lei. Ou seja, isso dá. Faria de Paulo uma pessoa que está contradizendo o seu mestre. Então, assim que essa afirmação dos antimissionários em dizer que Yeshua ele ensinou contra a Torá é falsa. É mentira. Porque, mais uma vez, tudo é questão de a pessoa examinar. As pessoas que deixam de crer em Yeshua é porque nunca creram. Porque como é que você vai deixar de crer uma coisa que você nunca creu? Ele não existe. E como é que você cria uma coisa que não existe? Então você nunca creu. Você seguia como o boi de piranha. Você ia na frente. Você não estava em cima. Eu não posso deixar de crer numa coisa que eu nunca criei. Então, é falsa essa alegação. E a segunda afirmação antimissionária é que Yeshua levou o povo contra a se afastar do Deus de Israel. Então, os antimissionários também afirmam que o Messias de Israel, ao qual nós cremos, ensinou as pessoas a abandonar a Deus, a tirar o louvor de Deus e passar a dar a Yeshua. Ou seja, que Yeshua levou justamente o povo a seguir
outro Deus. Ou seja, que Yeshua tomou a glória para si. Agora, se isso for verdade, irmão, isso é uma violação do texto que a gente leu de Deuteronômio, no capítulo 13. Agora, será que é verdade? Como é que nós podemos refutar isso? Que Yeshua realmente não tomou a glória para si. Ele não afastou o povo do Deus de Israel. Ou seja, longe de Yeshua querer afastar o povo do Deus de Israel, qual foi, ou seja, o que é que Yeshua ensinou aos seus seguidores? Ele obedeceu, ou seja, dizer o quê? Amarás, pois, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Creu em mim e será salvo. Foi isso que ele falou. Amarás ao Senhor teu Deus, ou seja, você está no Shema. Amarás ao Senhor teu Deus e guarda os seus mandamentos. Ok? Então, quando Yeshua, mais uma vez, foi perguntado qual é esse maior mandamento, vamos ver aqui a resposta em Marcos capítulo 12. Marcos 12, verso 28 ao 30, dizendo: aproximou-se dele um dos escribas. Vejam que as pessoas que vinham indagar Yeshua não eram qualquer pessoa, aqui diz que era um dos escribas. O escriba é um erudito, é um copista da lei, uma pessoa que conhece perfeitamente a lei. Aproximou-se dele um dos escribas que tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro dos mandamentos. Então, mais uma vez, vemos aqui que as pessoas que indagavam Yeshua não eram pessoas que não sabiam, eram pessoas que conheciam perfeitamente a lei e queriam justamente colocar Yeshua contra a parede, fazer Yeshua negar a Torá. E disse o verso 29, e Yeshua respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, Yeshua está aqui validando o Deuteronômio capítulo 6, capítulo 4, capítulo 6, verso 4, né? Estou confundindo. E isso, o verso 3, pois ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, Deuteronômio capítulo 1, Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 em diante, é claro que nós não podemos ouvir um profeta que nos afaste de Deus. Seja quem for, seja inclusive eu, se um dia chegar aqui e começar a ensinar vocês coisas contrárias à lei de Deus e levar vocês a deixar de dar honra ao Eterno, pois, já que você não pode me apedrejar, manda cair fora. E não, e nós queremos saber do Deus de Israel. E esse justamente é o que afirma Moisés. Se alguém fizer alguma coisa extraordinária, porém que levar você a se afastar do Eterno, pois essa pessoa é um falso profeta. Mesmo que essa pessoa faça aqui um paralítico andar. Mesmo que agora eu deixe o Ivan com o cabelo comprido, tem cabelo na sua cabeça. Então, em harmonia com essa passagem aqui, ok? Esses ministérios de cura, irmão, ou seja, quando Yeshua curava, o que que Yeshua trazia? Ele trazia a glória ao Eterno. Vejamos aqui. Sim, era uma profecia, mas a intenção dele não era mostrar que ele era um profeta. A intenção de Yeshua, quando fazia milagre, era que o povo reconhecesse a Deus como autor do milagre. Ele falou: as palavras que eu vos falo não são minhas. O Pai que me enviou as me deu. E em Marcos capítulo 12, Marcos 12, versículo 28 ao 30, disse: aproximou-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro mandamento. Acho que eu estou lendo realmente o mesmo. Oi? É o mesmo? Isso. E disse, respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Ok? Agora, Mateus capítulo 15, ok? Verso 29 ao verso 31, disse: partindo Yeshua dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo em um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões, e traziam coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de Yeshua, e ele os sarou, de tal sorte que eram se ouvindo os mudos a falar, os aleijados sãos,
os cegos a ver, fizeram o quê? Glorificavam o Deus de Israel. Então, aqui está uma evidência de que Yeshua dava glória ao Eterno. A glória não era para ele. Por isso que Paulo fala que ele, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. E Yeshua também, ele nos ensinou a orar. Ou seja, vamos ler, para não citar minhas palavras. Mateus, acho que eu não coloquei aqui, deixa eu ver aqui, por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 14 ao verso 16, disse: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas não vela a luz todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, esse é o desejo de Yeshua. As pessoas reconhecessem o Deus de Israel como o único Deus verdadeiro. Pai, e a glória é essa, que conheço a ti como o único Deus verdadeiro e a Yeshua quem tu enviaste. E também, Yeshua, ele nos ensinou que quando a gente orasse, assim, Jesus, Yeshua, é lógico que não há nenhum pecado a gente orar a Yeshua, porém um princípio que nós temos que ter é justamente saber que o Eterno é quem responde às nossas orações. E quando eu oro a Yeshua, eu estou orando ao Eterno. Eu sei muito bem quem estou falando. E em Mateus 6, versículo 9 e 10, Yeshua disse: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, aqui mostra que Yeshua sempre dirigia as pessoas, primeiramente, a buscar o Eterno. Quando Yeshua ele se encontrou com a mulher samaritana, ou seja, o que é que Yeshua nos ensinou naquela conversa com a samaritana? Ele ensinou que a adoração pertence a quem? Ao Deus de Israel. Está aqui João capítulo 4, verso 22 ao 24, diz: Vós adorais o que não sabeis, os judeus, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque por tais não adorem, Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, nós podemos aqui continuar com essa segunda objeção aqui, com vários versículos, vamos ver que Yeshua nunca diz assim, olha, orem a mim, clamem a mim. Tudo que pedires em meu nome, crendo, porque receberei. Porém, quando se fala do nome, é porque Yeshua estava portando o quê? Os atributos do Eterno. Então, existem mais de 1.200 referências, por exemplo, do Deus de Israel no Novo Testamento. É que a gente muitas vezes se esquece de ler essas coisas, mas existe. É como as pessoas dizem assim, irmão, é muito mandamento, 613. Mas se você, um matemático chamado, agora não esqueci o nome dele, Ivan Panin, ele fez um cálculo e descobriu que no Novo Testamento existe 1.005 mandamentos. Então, quem tem mais mandamentos? O novo ou o antigo? Não, o novo. 1.005 para 613, tem mais de 300 aí mandamentos. Então, Yeshua, ao contrário da alegação antimissionária, de que ele levou as pessoas para longe do Eterno de Israel, ok? A verdade é que a adoração e o culto, né, ao único Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, era justamente o centro para a vida e o ministério de Yeshua. Yeshua nunca pensou assim, tomar a glória para si, mesmo sendo como Deus, mesmo sendo a manifestação do Eterno. Por quê? Porque ele, como homem, tinha que se sujeitar ao Eterno. Ele não podia dizer assim, eu sou o Deus de Israel. Não, ele tinha que se sujeitar ao Eterno. Por quê? Porque ele estava em forma de homem. Estava ali com o corpo, ou seja, ele estava, em certo sentido, limitado. Por quê? Porque ele estava com carne humana, tem limitações, tem dor de barriga, coisa que um anjo, por exemplo, não tem. Então, quando os antimissionários, quando a gente confronta esses argumentos, né, contra essas pessoas, contra os judaizantes que deixam de crer em Yeshua, então essas pessoas são forçadas a admitir que essas duas primeiras alegações de que ele ensinou contra a Torá
de que ele afastou o povo do Deus de Israel é falsa. Ok? Então, eles vão fazer o quê? Vão recorrer à terceira alegação de que Yeshua fez falsas profecias. Ah, tudo bem, ele não falou da Torá. Ele não afastou o povo do Deus de Israel, porém ele profetizou mentira. Vamos considerar a primeira hipótese de que Yeshua ele falou uma profecia mentirosa. Deuteronômio capítulo 18, verso 22 diz o seguinte. Deuteronômio 18, 22 diz assim: quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Então, qual é o mandamento aqui? Que se um profeta falar em nome do Eterno, e essa profecia não se cumprir, esqueça. Nem tenha medo dessa pessoa, nem tenha. Então, com base aqui nesse texto aqui de Deuteronômio, os antimissionários, eles vão apoiar justamente a sua crença de que realmente Yeshua foi um falso profeta. Por quê? Porque eles vão pegar textos do Novo Testamento que aparentemente Yeshua falou e não se cumpriu, aparentemente. Então, se realmente não aconteceu, e muitas pessoas até indagam assim, mas não, e por que isso aqui não cumpriu? E por que Yeshua falou isso aqui? Que o povo percorreria, por exemplo, todo Israel e, ou seja, viria um fim. E vocês não vão percorrer toda essa cidade, todo Israel, e eu vou voltar para buscar vocês. Porque Israel é um tamanho de um ovo. Se faz 2.000 anos, será que não conseguiram percorrer Israel ainda? E se percorre Israel dentro de um dia. De carro, você percorre dentro de um dia Israel. Como é que os discípulos passaram mais de 100 anos e não conseguiram percorrer Israel? Então, essa é uma das alegações que eles usam para dizer que Yeshua profetizou uma mentira, que ele fez falsas profecias. Então, se as pessoas alegam, dizendo que Yeshua disse a seus discípulos que eles veriam o seu retorno, Yeshua falou o seguinte: vocês não vão morrer até que vocês vejam. Agora a pergunta: Pedro, João e Tiago morreram e Yeshua voltou? Claro que não. Então vamos ver essa alegação em Mateus capítulo 16. Mateus 16. Vou ver aqui se tem alguma. Okay. Mateus capítulo 16, verso 27 e 28 diz: isso aqui, Yeshua falando aqui aos seus discípulos, né, dizendo o seguinte: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Veja que mais uma vez aqui ele enaltece o Eterno. Com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, quem? Pedro, Tiago e João, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, aqui é uma promessa de Yeshua, uma profecia, dizendo que algum desses discípulos aqui não ia morrer até que ele o visse na glória, vindo com seus anjos. Então, a questão que se levanta aqui, irmãos, é que realmente os autores do Novo Testamento, obviamente, eles acreditavam que Yeshua era o Messias. Então, se eles acreditavam que Yeshua era o Messias, eles estavam fazendo o quê? Promovendo os ensinamentos de Yeshua. Porque se eles não crescem que Yeshua fosse o Messias, eles não colocavam a palavra de Yeshua no Novo Testamento, em suas cartas. Ok? Então, se eles acreditavam que Yeshua era um falso profeta, como é que eles escreveram as palavras de Yeshua? Como é que eles escreveriam, por exemplo, palavras que iriam desqualificar o Messias a qual eles criam, porque como Messias de Israel, se Yeshua estava profetizando coisas falsas? Então, irmãos, isso é justamente uma contradição, mais uma vez, não do Novo Testamento, mas da argumentação antimissionária, que o Novo Testamento, infelizmente, muitos messiânicos aí, pessoas de Techuvá, não, o Novo Testamento para mim é qualquer coisa, não tem muita importância. Claro que tem, porque eu não conseguiria saber se Yeshua existiu se não houvesse o Novo Testamento. Sem o Novo Testamento, ninguém ia ver no Messias. Nós cremos no Messias por causa de quê? Do Novo Testamento. Porque se fosse só pelo Antigo Testamento, estaríamos esperando a vinda do Messias. Por isso que os judeus não creem em Yeshua. Por quê? Porque eles não creem no Novo Testamento. E como o Novo Testamento fala da vinda do Messias, o Antigo Testamento não fala claramente que o Messias já veio. Então, como é que eles iriam escrever coisas que iriam desqualificar o seu Messias? Então, é uma contradição do Novo Testamento? Não. Das pessoas que se apegam a essas doutrinas, seguem esses homens, para dizer que agora são judeus, e que isso é uma balela, e que o Novo Testamento é um lixo,
né? Inclusive, a gente vê a arrogância das pessoas dizendo que a Bíblia de João Ferreira de Almeida é uma porcaria, que agora tem que ser a Bíblia da restauração, que a Bíblia são piores do que qualquer coisa, pior do que jornal. Não importa se lá tem um tetragrama, um nome escrito do Messias em hebraico, não muda nada. A alteração do mesmo jeito. A intenção do tradutor é de vender a Bíblia, não é de fazer conhecer nada. Se você quer conhecer a Escritura, em qualquer Bíblia a gente conhece, até na Bíblia do Testemunho de Jeová. Qualquer Bíblia que você tiver em mãos, até uma Bíblia católica, e você for uma pessoa disposta e sincera, a revelação de Deus que você encontra. Porque, por exemplo, como é que Jó conheceu a revelação de Deus se Jó não tinha Bíblia? Jó é do tempo do dilúvio, do tempo de Abraão. No tempo de Abraão não existia Torá. Existia Torá na mente da pessoa, não. Era Torá boca a boca. Como é que ele conheceu a revelação de Deus? Como é que Abraão conheceu a Deus, conheceu os mandamentos de Deus? Então, isso prova que a revelação do Eterno não depende de um livro. Não depende do livro. O Eterno, não, ele só vai ser revelado sem a Bíblia, não. Agora, a Escritura nos ajuda muito a entender e conhecer o Eterno. Porém, o Eterno, ele é Deus sem Bíblia, sem nada. Antes que houvesse todas as coisas, por isso que eu uso o verbo quando Moisés diz, Senhor, a quem vou dizer que me enviou? Moisés disse que o que eu sou, ou seja, eu serei o que eu sou. Isso aí é o povo. E o povo no Egito também não tinha Bíblia. E tá, rapaz, tremendo, Moisés. Porque o povo já tinha a Bíblia escrita nele, aqui, ó. Será que Jeremias falou algo de novo de a lei escrita no coração? Não. Por isso que ele fala, e tirarei o coração de pedra, porque foi colocado no coração, porém o coração do povo era duro. Porém a lei sempre esteve dentro da pessoa. Por isso que Paulo fala a Filemão, vocês são minha carta de recomendação. Por isso que a gente crê, e baseado no Novo Testamento, que Yeshua é a palavra feita carne. Por quê? Porque a palavra está em nós. Nós temos que ser uma Bíblia ambulante. A gente, quando anda na rua, qualquer coisa que nós fizemos, as pessoas têm que ver em nós uma pessoa que, puxa vida, cara, junto. Mas se você vai num lugar, a caixa te passou um troco errado, você achou que ficou milionário com 50 contos, você já coloca no bolso, já fica desesperado para ir embora logo, esquece até a bolsinha da compra, ou seja, que Bíblia essa pessoa está vendo em você? Tá justamente uma escritura, um livro de ladrão. Mas se ela vê em você uma pessoa, rapaz, porque hoje em dia é raro. Assim, a mais, pensando que é R$2, você colocar no bolso, olha, você me deu trocado. Aí, um pessoal que é crente, né? Que é crente. E tem gente que é com raiva. É. Você está ajudando, e outros ainda dizem assim, que otário. Olha que bestalhado, que otário. Se eu colocar no bolso, ela que se quer falar. Olha, a gente tem que ser diferente. Nós temos que ser uma Bíblia ambulante. Nós temos que transmitir justamente a luz do Messias. Então, se a gente continua lendo, ok? Vemos nos seguintes versículos que essa profecia, que Yeshua fala aqui, que os discípulos, um desses discípulos aqui, não morreriam até ver o Messias em sua glória, ela se cumpriu exatamente como Yeshua falou. Eles não morreram e eles viram a glória de Yeshua. Vamos ver aqui Mateus capítulo 17, versículo 1 ao versículo de número 6. Mateus capítulo 17, Mateus 17, versículo 1 ao 6, disse, 6 dias depois, tomou Yeshua consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Yeshua, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Supostamente isso aqui, irmãos, era num período de uma festividade das cabanas. Então, aqui é uma prova de que celebrava as festividades. Né? E saíram de um lugar, foram ao monte, poxa, temos Elias e Moisés, vamos fazer uma cabaninha também. Vamos construir para edificar conosco. Supostamente, não dizendo que seja, porque aqui não diz que era, mas se fizeram, Pedro diz, façamos 3 sucotes, ou seja, supostamente estavam guardando a festa das cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E veja que esqueceram até deles, né? E disse o verso 5, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho, este é meu amado filho, em quem me comprazo,
escutai-o. Isso aqui é a ordem de Deus. Lembrando que Moisés, no capítulo 3, já fala isso, 18 que diga, né? Que um profeta semelhante a mim faço entre vocês. E se vocês não escutarem ele, vocês não estão escutando Deus. Por isso que Yeshua falou, as palavras que eu vos falo não são minhas. O Pai que me enviou vos deu. Por isso que aqui diz aqui, ó, escutai-o. Por quê? Porque o que Yeshua fala provém da boca do Eterno. E diz o verso 6, e os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Ficaram espantados com esse assombroso acontecimento. Então, como a gente podemos ver aqui, irmãos, Yeshua não estava falando aqui da sua volta, a sua volta gloriosa nos céus. E Yeshua aqui, ele está justamente porque essa volta gloriosa do Messias é no futuro, ok? Agora, a transfiguração aqui aconteceu 6 dias depois. Ou seja, dando aos discípulos um trailer de um filme do que iria ser a sua glória. Como iria ser? Porque realmente Yeshua não voltou. Quando a gente entende que ele não está falando da sua vinda, realmente vinda, já com todos os anos, para consumar, fazer castigo, juiz da terra, lutar o Armagedon e levar sua noiva para a boda do Cordeiro e acabar com a usurpação em Israel, isso é no futuro. Aqui ele está dizendo aos discípulos que eles vão ter um panorama do que é o reino. É como você tem uma revelação, depende de você, rapaz, e você não consegue contar a ninguém, porque ninguém vai acreditar. Por isso que, se a gente continua lendo aqui essa passagem, vai dizer, olha, não contar essas coisas a ninguém. Mas é que é mentira. Então, isso aconteceu 6 dias depois, ok? Dando aos discípulos uma imagem, ok? Do retorno final do Messias nos últimos tempos. E também temos outro texto que os antimissionários vão usar, ok? Citar, para dizer que Yeshua, ele fez falsas profecias. Por exemplo, Mateus, capítulo 24, e essa daqui é a que se mais usa. Mateus 24, verso 34. Mateus, capítulo 24, verso 34, disse, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, aparentemente, se você ler esse versículo aqui, é mentira. Por quê? Porque a geração passou e as coisas não aconteceram. Morreram discípulos, morreram todo mundo, inclusive o próprio Messias morreu e cadê? Porém, mais uma vez, o versículo aqui está em que contexto? Exatamente, está no contexto da resposta, ou seja, Yeshua está dando uma resposta no contexto da pergunta que seus discípulos fizeram no versículo 3. Ou seja, e qual foi a pergunta do discípulo? Mestre, mostraram um templo, aí Yeshua mostrou o templo, a grandiosidade do templo, disse, mestre, qual sinal era da tua vida? E qual foi a resposta do Messias? E o templo, e Yeshua mostrou o templo como um sinal do final dos tempos. Ok? Então, Yeshua responde essa pergunta profetizando que viria o quê? Grandes guerras, perseguições, viria justamente uma tribulação como nunca houve na história do povo, nem da história da humanidade, e disse que o Filho do Homem, ele justamente iria retornar nas nuvens do céu. Porém, mais uma vez, os adversários de Yeshua, os antimissionários, dizem que Yeshua não retornou antes daquela geração morrer. De fato, realmente, Yeshua não voltou. Então, vamos dizer o quê? Que Yeshua é um falso profeta. Porém, eu, nas minhas procuras pela internet, graças ao Eterno, nós temos a internet. Inclusive, assim, eu já tinha um PDF desse um judeu messiânico nos Estados Unidos chamado Michael Brown. Inclusive, tem alguns livros em espanhol que eu tinha, não sei onde é que está, porque quando eu vim para cá para Recife, eu não sei onde é que está meus PDF. Eu acho que uns 4 PDFs longos, de muita memória, e tanto livro ali que já estou desesperado por procurar. Inclusive, eu tenho um estudo gravado, que eu ia gravar, chamado Por que e por quem Yeshua voltará. Estou louco para achar esse estudo e não achei para gravar. É um estudo bem profundo que eu já não tenho que estudar de novo para saber os textos que eu iria usar. Por que e por quem Yeshua iria voltar. Se você ver esse tema, Yeshua vai voltar, não, pela Torá. Não Yeshua vai voltar pelo seu povo, sim, mas os textos que a gente vai ler nesse estudo, claramente diz que ele vai voltar pela Torá. Por quê? Porque a Torá é justamente o que nos une ao Eterno. Então, esse Dr. Michael Bloom, que é um messiânico, ele é um conservador messiânico nos Estados Unidos,
Ele faz, e é um dos mais respeitados nos Estados Unidos, mesmo sendo messiânico, é conhecido até pelo ortodoxismo, que é um muito conhecedor. Vocês podem procurar no Google, e você vê a profundidade que esse homem tem conhecimento. É referência no mundo inteiro esse Michael Broom. E veja o que ele disse aqui, ó, em seu... Deixa eu abrir uma página aqui que eu não deveria. Em seu artigo aqui, em seu livro, chamado Dr. Michael Broom, Respondendo às Objeções Judaicas, volume 4, olha o que é que ele escreve, o seguinte. Primeiro, é possível, aqui ele está justamente comentando esse relato aqui de Mateus 14, 24, ok? É o seguinte, primeiro, é possível que ele estivesse falando sobre a geração final, em outras palavras, sobre a geração que veria o seu retorno, explicando a seus discípulos e a todos os leitores subsequentes que aqueles que viveram para ver certos sinais específicos sejam aqueles que veriam a sua vinda. Vou fechar aqui uma página. Então, continuando aqui no que ele fala, diz o seguinte. Segundo, perdão, disse, onde é que eu parei? Disse, alguns de vocês que estarão por perto para ouvir o trovão e ver o raio, será o único que vai se molhar. Segundo, é possível que ele estivesse falando da sua própria geração sobre a vindoura destruição do templo, informando que isso aconteceria em suas vidas. O aconteceu apenas 40 anos depois, quando o seu retorno, no entanto, quanto a seu retorno, ele ressaltou que ninguém sabe aquele dia e nem a hora, Mateus 24, 36. Assim, ele estava abordando as duas perguntas dos discípulos, dizendo-lhes que o templo seria destruído em sua geração, e de fato o templo foi destruído na geração dos discípulos, informando-os de que ninguém sabia a hora de seu retorno. Terceiro, a palavra grega traduzida por geração em Mateus 24, 34 é Geneia, que se assim se pronuncia, Geneia, é uma palavra que normalmente significa geração, posteridade, mas que às vezes pode significar raça. Assim, do jeito que ele escreveu aqui, Jesus poderia ter simplesmente assegurado a seus discípulos que, apesar da terrível calamidade e sofrimento mundial, seu próprio povo, raça judaica, não passaria até que todas essas coisas fossem cumpridas. Então, isso aqui é, mais uma vez, o Dr. Michael Broom, respondendo às objeções judaicas. Ele está justamente respondendo aos dicionários. É até bom você procurar no Google o PDF desse homem aqui, porque é uma ferramenta que ele tem. Então, Michael Broom. Então, qualquer uma dessas opções aqui, que ele afirma aqui, ok? Especialmente a primeira que ele menciona, ok? É muito mais provável de que realmente a afirmação que Yeshua fez aqui é justamente referendo justamente ao seu povo, à sua raça, que não sofreria todo aquele dano. Ok? Porém, também é mais provável de que a afirmação de que Yeshua seja um falso profeta é também mentira, porque, como a gente vê aqui no contexto, Yeshua está respondendo em base à pergunta do templo, não em base à sua vinda. Ok? Então, esse Michael Broom aqui, ele vai justamente, ele inclui aqui as palavras de Yeshua, dizendo que se ele acreditasse que justamente eram profecias, especialmente quando o autor acreditava que Yeshua era o Messias, então quer dizer o quê? Segundo ele, que o objetivo era o quê? Promover a vida. Ou seja, se os discípulos acreditavam que Yeshua era justamente, como é que eu posso dizer, o Messias de Israel, como é que eles iriam promover uma mentira do Messias? Porque se eu creio no Messias, se eu não creio no Messias, para que eu vou criar um livro dando qualificação às palavras de uma pessoa que eu acho que é um falso profeta? Eu não escreveria. Então, em conclusão, irmãos, a esse terceiro tema aqui, quando esses antimissionários, as pessoas que questionam o Messias, eles usam, por exemplo, a escritura para afirmar que ele é um falso profeta, ou seja, essas afirmações, irmãos, só tem duas, como é que eu posso dizer, só tem assim, como é que eu posso falar? Ou seja, ela só tem apoio, irmão, a essa alegação quando você não conhece a cultura, por exemplo, o contexto em que estava se falando. Por quê? Porque todas as indicações do Novo Testamento
são que Yeshua foi o quê? Um profeta fiel que levou o povo, versículo lógico, ao Deus de Israel, a crer nele como único Deus verdadeiro, um eterno, promoveu o quê? A obediência aos mandamentos. Se vocês me amam, guardar meus mandamentos. E Yeshua profetizou com precisão em nome do Eterno. Por quê? Porque o que estava em jogo ali era justamente a reputação do Eterno. Se ele dizia assim, eu venho em nome do meu Pai, lógico que os sacerdotes, os escribas, sabiam o que ele estava falando. Ou seja, como tu vem em nome do teu Pai? Todo mundo tem um Pai. Para despistar, porque você tem que chegar assim, eu venho em nome de Gamaliel, eu venho em nome do irmão Carlos, eu venho em nome de Marlon. Então, se eu fosse uma pessoa respeitada, não. Então, quando ele dizia assim, eu venho em nome do meu Pai, as pessoas sabiam que eu estava dizendo assim, eu venho na autoridade do Deus de Israel. Ele é meu Pai. E as pessoas ficavam assim, como que o patolinho de boca aberta. Como é essa? Todo mundo tem um pai, Jesus. Porque sabia que ele não tinha um rabino acima dele. Senão, o pai dele, então, o que estava em jogo era justamente a reputação do Eterno. E da mesma forma, quando a gente transvira um mandamento a propósito, quando a gente dá mau testemunho, o que está sendo jogado no lixo é justamente a honra do Eterno. Por que as pessoas vão dizer? O tal da fechou agora, não é o que diz que a igreja está errada? Não é o que guarda os mandamentos? Não, isso é mentira. Prefiro ficar na igreja, pelo menos lá, já sei que todo mundo é assim, ninguém finge ser certo. Está em jogo a reputação do Criador. Por isso que ele falou que meu nome é blasfemado entre os gentios. Como? Se não se pronuncia o nome entre os gentios. É um mau comportamento que as pessoas que tinham autoridade em nome do Eterno estavam se portando. Quando o juiz naquela época em Israel jogava mal, um caos, o que acontecia? As pessoas blasfemavam no Deus de Israel. Por quê? Porque Deus deu autoridade àquele juiz para julgar a causa. Ele era justamente uma pessoa que representava, ou seja, inclusive a palavra juiz, os juízes em hebraico, é Elohim. Então, eles estavam portando justamente os atributos do Eterno. Então, agora vamos entrar aqui na segunda parte do estudo, que também é dentro desse mesmo tema. Por quê? Porque uma pergunta que eu vou fazer aqui a vocês, e é uma pergunta que os outros missionários usam, e aqui eu vou encerrar, gastar já por fim. Às 2 horas nós concluímos. As profecias do Antigo Testamento, irmãos, segundo os antimissionários, são tiradas do contexto dentro do Novo Testamento. Segundo os antimissionários, eles dizem que o Novo Testamento, quando afirma uma profecia do Antigo Testamento, os escritores estão tirando essa profecia do seu contexto para justamente encaixar Yeshua aí e alegar que Yeshua é o Messias. Agora, veja bem, que os antimissionários dizem, mais uma vez, que os escritores do Novo Testamento, eles tiram, ou seja, eles distorcem a Bíblia. Distorcem a Torá. Agora, o argumento deles é que nós não podemos confiar no Novo Testamento. Por isso que muitas pessoas rejeitam, mesmo crendo em Yeshua, o Novo Testamento. Porque aparentemente tem contradições. O problema é que as pessoas também não entendem é que o Antigo Testamento está citando o texto Massoreta e o Novo Testamento está citando justamente a Septuaginta, texto da tradução do hebraico ao grego. Por isso que é um pequeno conflito. Porém, o profeta Jeremias falou o quê? Que, como vocês dizem que são sábios, e a lei do Eterno está com vocês, se a falsa pena dos escribas e fariseus escreve falsamente. Por quê? Porque também o Antigo Testamento, ou perdão, os escritores, os escribas, eles também mexeram seus pauzinhos no Roma mexeu no Novo Testamento. Os escribas e fariseus mexeram no Antigo Testamento. Tirando palavras, não as palavras, por isso que se criou os pontos maçoréticos. Por quê? Porque você lendo, por exemplo, com ponto maçorético, você está lá vendo um tetagrama sagrado, porém você pode ler Adonai. Você pode ler, por exemplo, Adonai Yevi, ao invés de Adonai Elohim. Por quê? Porque os pontos maçoréticos, eles não mudaram a letra, mudaram a pronúncia da palavra. Então, tem texto, por exemplo, que se refere a Yeshua, que com os pontos maçoréticos vai se referir, por exemplo, a um leão, como se fala, quando estava falando no Salmo 12, um leão que morde o pé, etc. Né? Tirar do contexto esses versículos para que a pessoa não entendesse que esses versículos são versículos messiânicos. Então, a argumentação é que nós não podemos confiar no que os autores, os discípulos do Novo Testamento dizem. Por quê? Porque, segundo os missionários, os autores do Novo Testamento, eles estão ignorando o Antigo Testamento e estão justamente enganando de maneira proposital
os leitores. Agora, como é que nós podemos responder essa objeção? Porque é muito fácil a gente dizer assim, a pessoa evangélica, que a Torá é válida, porque nós já estamos com a papinha na boca, já estamos careca de saber que não tem nada de abolido. Porém, como nós podemos responder esse desafio de que realmente o Novo Testamento não contradiz o Antigo Testamento? Então, por que os antimissionários, eles justamente dizem, né, que o Novo Testamento invalida o Antigo Testamento? Então, quando a gente pensa que a profecia é limitada, okay, a uma forma de cumprimento de previsões, porque, por exemplo, Jeremias profetizou certas coisas, irmão, que não aconteceu. Teve certas coisas que Jeremias falou que não se cumpriu no tempo de Jeremias. Então, nós vamos aqui entendermos que algumas pessoas dizem que o Novo Testamento, tiram as passagens do Antigo Testamento, vamos aqui entender que isso é mentira. Que não tem nada fora do lugar. Tudo está na perfeita e vontade do Eterno. Por exemplo, Mateus capítulo 2, Mateus 2, versículo 13 ao versículo 15, disse o seguinte: E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José, num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então, Mateus, ok, diz que José e Maria fugiram para o Egito até que Herodes morresse. Para quê? Para que se cumprisse a profecia de um profeta que disse: Do Egito chamei meu filho. Para que profeta Mateus está citando? O profeta Oséias. Oséias capítulo 11. Então, Mateus está usando Oséias capítulo 11 em referência justamente a Yeshua retornando do Egito de volta para Israel. Porém, irmãos, no contexto de Oséias capítulo 11, não fala nada de Yeshua. Oséias não está falando nada de Jesus, de Yeshua, de nada disso. O contexto de Oséias é de Israel fisicamente saindo do êxodo do Egito. Das 10 tribos também incluindo. Oséias capítulo 11 não fala nada de Yeshua. Porém, essa passagem em Mateus diz que Herodes ordenou matar todas as crianças e todos os bebês em Belém, menos a criança de 2 anos para baixo. Então, Mateus descreve isso aqui como um cumprimento de uma profecia de Jeremias. Jeremias fala justamente sobre isso aqui. Então, Mateus capítulo, no mesmo capítulo 2, no verso 16 ao 18, disse: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente queria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem. Agora, mais uma vez, o problema aqui é que quando você vai olhar o contexto de Jeremias, não fala nada de Yeshua. Fala justamente do exílio da Babilônia. Então, qual é a alegação? Que é uma profecia mentirosa. Porque, realmente, Jeremias não fala nada de Jesus. Ele fala do exílio da Babilônia, que Raquel, ele está tendo um tipo de, como que assim, Raquel chorando e vendo seus filhos passar, porque eles passaram pelo túmulo de Raquel para ir para a Babilônia, e segundo assim a parábola, ela estava chorando como que não podia fazer nada, vendo seus filhos indo sendo justamente sendo levado cativo à Babilônia. Então, a passagem original de Jeremias não tem nada a ver, irmãos, com Herodes ordenando matar ninguém. Porque Mateus está usando essa passagem aqui como que Herodes mandou matar as criancinhas e diz para que se cumprisse o que diz o profeta Jeremias. Porém, Jeremias não fala nada de Herodes nem de matança de crianças. Então, aqui é apenas o começo do iceberg, porque existe tanto texto no Novo Testamento
que aparentemente são contraditórias com os profetas. Então, como é que a gente pode responder essa afirmação e agora validar a nossa fé? Porque nós temos que validar a nossa fé, irmão. Quando a gente fala justamente com uma pessoa assim, um judaizante ou um judeu, nós não podemos usar o Novo Testamento para validar nossa fé. Nós temos que fundamentar nossa fé no Antigo Testamento. Por quê? Porque se ele não crê no Novo Testamento, tudo que eu disser no Novo Testamento não serve para nada. É a mesma coisa, se você quer validar que a lei é válida, você não vai usar o Antigo Testamento, é um cristão, você vai usar o quê? O Novo Testamento. Por quê? Porque para eles o Antigo Testamento não vale de nada. As coisas só invertem dos lados. Para o judaísmo, o Antigo Testamento; para o cristianismo, o Novo Testamento. Exatamente, porque você não consegue entender o Novo Testamento sem conhecer o Antigo. Como é que você quer pregar para um judeu que não crê em Yeshua usando o Novo Testamento? O apóstolo Paulo, que me interessa saber de Paulo? Paulo é um apostata. Se você começa a usar os textos do Antigo Testamento, os próprios escritos rabínicos, é mais fácil. Como é que você vai querer usar uma Bíblia, provar que o cristianismo está transgredindo a lei? Você chega com a Bíblia da restauração, do nome verdadeiro, e Yahushua, e não sei mais quem Shua. Essa é a tua Bíblia, não é a Bíblia. Inclusive, essa semana, eu estava eu fui aqui na casa da minha mãe, e fui na barbearia no colega meu, e ele, e aí, mas como é que tá? Tudo bem, conversando? E ele gosta de ouvir o debate. Ele fez assim, aí eu tinha lá uns irmãos falando no cabelo, ele disse assim, Marlon, aí o irmão perguntou assim, rapaz, tem muita gente largando a igreja, né? Aí o barbeiro disse assim, o barbeiro da igreja de Laodiceia, nem é feito nem é morto. Tá ali no meio. O importante é guardar os 10 mandamentos. Aí começou o debate. Porque não sei o que. Aí ele, e aí, mano, o que é que tu disse? Aí nisso, o irmãozinho já olhou para mim assim, disse assim, mano, mas como é que eu vou deixar de sustentar minha família no sábado? Você acha que se meu patrão mandar eu não guardar o sábado, ele me manda embora? Eu digo, se quer patrão, você é você sim. Deixa de ser cristão. Não, você está do emprego. Não deixa. Porque você deixa de ser cristão, mas desobedece a Deus. Aí eu disse, não, mas você... Aí eu veja, não toquei em nenhum método disso aí. Você já largou a igreja, você negou a Cristo. Aí eu disse, irmão, eu vou provar o senhor na Bíblia, usando a sua Bíblia, que o senhor nega a Cristo todos os dias. Aí eu fui puxar aquela minha Bíblia vermelha. Não, essa Bíblia é sua. Não é minha mesmo, mas o autor é o mesmo do seu. Aí quando eu fui mostrar um versículo a ele, aí ele ficou assim, como que voando. Pai, né que é verdade. Vocês negam Jesus todos os dias. Vocês acusam os judeus de negarem Cristo, de negar Jesus, e vocês negam também todo dia. Porque quando você diz agora que o sábado não vale nada, cada vez que nós falamos de lei na Bíblia, de lei de Moisés, estamos falando de Jesus. Porque Jesus é a lei, é o mandamento que tem que estar. Então, se você nega uma parte da lei, alguns mandamentos da lei, você está negando Jesus. E Jesus também vai te negar. Aí foi que ele ficou, não quis me aceitar, mas aceitou meio que não aceitando, e se encerrou o debate. Então, como é que eu posso ver só porque a Bíblia é vermelha? Então, imagina chegar ali com a Bíblia, com aquela grandona, que é o nome de Yarro, disse a Yarmiarro. Essa é a tua Bíblia. O Shaul, o Rabino Shaul, né? E onde é essa? Mesma coisa, como é que eu vou chegar para um judeu que ele, olha, o apóstolo pode receber a revelação do gentil. E gentil tem revelação de nada, meu filho. Então, aqui nesse contexto, a primeira coisa que a gente deve entender é que a natureza da profecia bíblica, ela não se limita, por exemplo, a um acontecimento assim previsível. Por quê? Porque o judaísmo do primeiro século tem muitas abordagens, por exemplo, para interpretar a escritura. Por exemplo, tem outro aqui, um nome chamado Paul Cooper, ok? Não sei se eu pronunciei o nome dele. Paul Cooper. Ele justamente em seu livro chamado Essa é apenas uma interpretação. Veja o que ele disse o seguinte aqui, esse cidadão. A interpretação judaica do Antigo Testamento durante o tempo de Jesus foi matizada. Havia 4 abordagens básicas para interpretar as escrituras. Muitos críticos da Bíblia afirmam que o cumprimento das profecias a respeito de Jesus foram simplesmente retiradas do seu contexto original a fim de provar um ponto sobre Jesus. Mas esses críticos não conseguem entender
o modo como o judaísmo do primeiro século lidou e interpretou as Escrituras, esse tratamento do Antigo Testamento não era simplesmente um fenômeno entre os primeiros cristãos que tentavam entender a experiência deles com Cristo, com base nas Escrituras do Antigo Testamento. Eles estavam familiarizados com certas abordagens para interpretar a Escritura usada pelos rabinos do dia, o literal, o midrash, o Pashat, que eu coloquei, porque está no livro, e alegórico. Se entendemos isso, não nos confundiremos com a aparente metodologia, citando fora do contexto, que os escritores do Novo Testamento pareciam usar. Okay? Aqui está a referência, isso é apenas uma interpretação, respondendo aos céticos, né, que desafiam sua fé. Então, o que é que a gente deve aqui entender? Que não devemos nos surpreender, por exemplo, se a gente encontrar métodos comuns que os judeus utilizavam para escrever o Novo Testamento, porque existiam princípios de interpretação, existiam escolas de pensamento. Então, quando Mateus ele cita Oséias e cita o profeta Jeremias, em referência a Yeshua, a saída do Egito e a matança das crianças, ele claramente, ou seja, Mateus era um cobrador de impostos, Mateus não era qualquer um, Mateus sabia o que estava falando. Então, Mateus estava ciente do contexto original de Jeremias, do contexto original de Oséias, e quando Mateus diz que esses eventos estão relacionados à vida de Yeshua, que era como um cumprimento da profecia, Mateus não estava limitando, por exemplo, o cumprimento que estava dando o Antigo Testamento. E esse doutor aqui, esse Cooper, diz o seguinte, ó, nem todas as profecias são preditivas, e nem todas o cumprimento implica a conclusão da previsão. Ou seja, quando a gente examina, por exemplo, a palavra plero, em grego, traduzida como cumprir, em Mateus capítulo 5, por exemplo, se você for analisar só essa palavra, você vai descobrir, irmão, que essa palavra plero não tem nada a ver com a conclusão da palavra. Eu vim cumprir. Por quê? Porque a palavra pleno também significa aperfeiçoar, significa incorporar. Então, como Mateus 5, Yeshua fala, não conheço que vim instruir a lei ou os profetas, mas vim cumprir, no versículo, o que é que Yeshua está dizendo aqui? Ou seja, que é muito mais amplo a palavra pleno aqui do que cumprir. E Yeshua está fazendo o quê? Estava incorporando o quê? A extensão da Torá. Porque a palavra cumprir, ou a palavra abrogar, tem a ver com o verbo lerrafer, ou seja, não vim deixar sem efeito os mandamentos, não somente cumprir. Ah, ele veio cumprir sim, mas ele não veio. Ele veio cumprir porque ele tinha que cumprir, ele era um judeu. Porém, ele não veio cumprir para deixar sem efeito. Ou muitos dizem assim, não, Jesus cumpriu a lei para que eu não possa cumprir. Isso é deixar sem efeito a Torá, os mandamentos. E também tem um outro, um judeu estudioso messiânico, perdão aqui pelo shopping ambulante, só passa nessas horas. O Brasil está cheio dessas coisas, carro do o sonho. Então tem um doutor e estudioso chamado, messiano, chamado J.K. Jake McKean, que diz o seguinte, deixa eu puxar aqui, ok? Ele diz o seguinte, ó, quando Yeshua veio para cumprir a lei, foi com a intenção de expressar e de demonstrar o quão valiosa é a Torá para a instrução dos fiéis, porque sobre o monte é baseado na validade do ensinamento de Moisés. E Yeshua Messias, como a palavra de Deus manifestada na carne, ele aqui usa João capítulo verso 1, veio para cumprir a Torá para a humanidade, incorporando-a em toda a sua extensão, em seus ensinamentos, ações e ações. Ou seja, e o que isso quer dizer aqui? Que a Torá é onde nós encontramos o quê? O pleno significado e a expressão de Yeshua. Por isso que Paulo falou que o fim da lei é Cristo, para todo aquele que nele crê. Então a Torá, irmãos, ela é uma sombra, ok? Por isso que a gente só consegue entender a Torá como? Através de Yeshua. Por isso que ele falou, eu sou a luz do mundo. Não que a Torá fosse treva, porque a Torá era como que estava assim, meio que velada para a gente. Nós não conheceríamos, por isso que no Antigo, por exemplo, o povo
cristão não entende o Antigo Testamento. Por quê? Porque ele acha que Jesus veio justamente desfazer. Porém, se eles começarem a examinar literalmente a vida do Messias, vai ver que o Messias veio justamente trazer claridade aos mandamentos, vem trazer a verdadeira interpretação do Antigo Testamento. Então, isso não diminui o valor da Torá quando a gente diz que a Torá é uma sombra. Pelo contrário, não. Dizer que Yeshua é justamente a incorporação da Torá. Por isso que se fala, João fala que ele é a lei, o verbo que se fez carne. Ele se humanizou para que o povo visse a Torá pessoalmente, assim, andando entre eles. Inclusive, os rabinos dizem que quando o Messias vier, esses espaços que tem na Torá, assim, em branco, espaço de letra, e na Torá não existe no original, não existe separação de letra, tudo junto, diz que esses espaços assim, o Messias é quem vai explicar. Segundo os rabinos, diz que esse espaço em branco aqui, existe mais profundidade do que na Torá escrita. Por isso que está em branco. A separação dos textos, do versículo. Bereshit, Bara, Elohim, uma separação. Porque se separou. Falei no texto original, esse Bereshit, Bara, Elohim, você vai como narrador de tudo bom. Sem parar. Então, se criar esse espaço, e segundo os rabinos, o Messias é quem vai trazer as palavras que estão ali faltando. Então, a vida do Messias, né? Ou seja, nós podemos ver algumas citações do Antigo Testamento clara na vida do próprio Yeshua. Por quê? Porque os ensinamentos, a vida, o comer de Yeshua tipificam o quê? Os eventos do Antigo Testamento. Tudo o que Yeshua fez tem que estar contido no Antigo Testamento. Por quê? Porque se ele era a Torá ambulante, se ele era a Torá feita em carne, pois ele tem justamente que respirar a Torá. E isso da boca dele tem que ser algo da Torá. Por isso que fala em Apocalipse que quando ele vier, vai sair o que da sua boca? Uma espada aguda. Ou seja, que espada aguda é essa? A palavra de Deus. Tudo o que Yeshua fez, irmão, está contido na Torá. Então, Mateus está citando Oséias, em referência a José e Maria, fugindo para o Egito, para não ter justamente o seu filho morto, para escapar de Herodes. Por quê? Porque o que é que eles estavam dizendo assim, de maneira essencial? Assim como aconteceu com os filhos de Israel no Egito, também vai acontecer com o filho de Deus. Mateus deduziu isso. Porque a profecia era cíclica, não existe nada de novo. Ou seja, porque os rabinos sabem, qualquer judeu sabe que o Messias, Israel, é um só. Por exemplo, Netanyahu está aqui no Brasil, porém ninguém... O que é que tu mandei assim? Israel está justamente fazendo acordo com o Brasil. Não disse Netanyahu. Israel, por quê? Porque Netanyahu e Israel são um só. Eles são a mesma coisa. Ele está representando o país dele. Se houver uma briga, justamente um desligamento entre o presidente eleito do Brasil e esse premier de Israel, o que é que vai acontecer? Israel e o Brasil se separam. Mas quem se separou foi o presidente e o premier. Porém, como ele representa Israel, ele e Israel são um. Da mesma forma, o Messias. O Messias de Israel é a mesma coisa. É como, por exemplo, ou seja, é como se dizer, como por exemplo, você precisa das pernas. E as pernas precisam de você, porque sem seu corpo, na perna não tem, não anda também. Os dois precisam do outro. E a gente tem isso passo a passo. Por exemplo, Israel passou 40 anos no deserto para ser provado. E se representa passando 40 dias no deserto. Exatamente. Ou seja, um ventre, quanto tempo passa uma mulher com um bebê na... Se dá quantos dias? Agora me esqueci até que eu ia dizer sobre os 40 dias. Não, não, 40 dias é a geração, 40 dias é a geração do feto, se não me engano. A geração do feto é 40 dias. Por quê? Porque tudo está conectado com Israel. Né? 40 dias. Ou seja, quando o Yeshua falou, quem comer a minha carne e beber do meu sangue, o que os outros missionários vão dizer? Está vendo que ele estava promovendo o canibalismo? Porém, dentro do Talmud, diz que os discípulos dos rabinos comem a carne do rabino. Em que sentido? Como a interpretação? Porque comer a carne e beber o sangue, dentro do pensamento judeu, é você seguir o ensinamento da pessoa qual você segue. Aquele que come o meu ensinamento e bebe das minhas palavras, do meu entendimento, do meu ensinamento, ou seja, ele também vai ter vida. Por quê? Porque isso é um pensamento judaico. E isso não podia lhe trazer nada de novo, não. É aquele que come da sua palavra. Por isso que ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, comer a carne significa você
aceitar e aplicar a interpretação dessa pessoa à sua vida. Porque tem que rejeitar, tem uma profecia para isso. Se ele não rejeitasse, alguém tem que rejeitar o Messias. Senão Jeremias se profetizava falsamente. Se a gente quer que os judeus creram e não creram em Yeshua por uma razão diferente, né, nós temos que dar razão ao judaísmo ortodoxo de que Isaías 53 não se refere ao Messias. Ele tem que ser negado. Ou seja, não foi por acaso que eles negaram. Paulo fala que Deus colocou o endurecimento em parte nele. Para quê? Para que abrisse, para desse espaço às nações. Porque Deus sabia que os filhos de Israel, as 10 tribos estavam onde? Nas nações e já se fizeram gentios. Então o Messias teria que ser, por isso que ele falou, podem todos aqueles que me receberem, serão chamados filhos de Deus. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Então, aqui voltando aqui ao tema, por isso que Mateus entendeu, peraí, se acontecer isso com Israel no deserto, vai acontecer o mesmo com Yeshua. E por isso que ele escreveu. Então, Yeshua, por exemplo, ele usa a palavra, a escritura, de maneira semelhante, por exemplo, em Mateus capítulo 15, para repreender os fariseus, dizendo o seguinte, Mateus 15, versículo 7, ao versículo de número 7 e 8, por exemplo. Mateus 15, 7 e 8, dizendo o seguinte, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, quando Yeshua está citando aqui essa passagem de Isaías, o Messias não está dizendo, ou o Messias não está dizendo assim, por exemplo, que Isaías já estava prevendo o que ia acontecer no primeiro século. Não está dizendo isso aqui, não. E Yeshua está, ou seja, o que é que Yeshua está usando aqui? Yeshua está pegando a situação dos tempos de Isaías e vendo a mesma situação acontecendo nos seus dias e aplicou a profecia de Isaías ali. Ou seja, isso é profetizar. É você pegar o contexto do que se passou, ver o que se passa hoje. Peraí, é como Mateus. Se isso aconteceu com o povo de Israel no Egito, vai acontecer o mesmo com o povo de Deus. Ou seja, peraí, no Holocausto, o povo foi avisado de que os alemães estavam planejando liquidar com eles. O povo foi avisado. Porém, muitos, pensando que era mentira, já estavam podres de ricos. Que nada, nós somos próximos, nós temos enriquecido a Alemanha. E quando abriram o olho, só estava com a malinha na mão, dando os trem. Mas o povo foi avisado. Hein? Agora a gente pode fazer o quê? Será que vai acontecer o mesmo? Claro que vai. A mesma coisa. Ele faz uma comparação entre o povo e os animais, o povo e os plantas, por exemplo. Ou seja, no conceito que aconteceu com as plantas. Exatamente. Quando se fala em Gênesis, da ressurreição, por exemplo, como é que chama? Da semente, por exemplo, ali já está o princípio da ressurreição. Porque a semente, para nascer, ela tem que morrer. Então, você vê que a Bíblia, ela te dá indícios do que vai acontecer no futuro. Você aplica justamente o que aconteceu no passado em base ao que vivemos hoje. Então, quando Yeshua cita aqui essa profecia de Isaías, ele não está dizendo que Isaías estava prevendo que os líderes do primeiro século iriam estar fazendo a mesma coisa. Eu acho que Isaías nem pensava que chegaria ao primeiro século. Pensava que o tempo dele iria se acabar. Então, Yeshua fez isso, pegou a situação da época de Isaías e aplicou aos seus dias. Agora, o que é que isso significa? Ou seja, isso não significa que a profecia ela é preditiva, ou seja, que somente se aplica a Isaías. Por exemplo, Miqueias capítulo 5, para a gente concluir, versículo 2, Miqueias 5, verso 2, diz: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Agora, nesse texto aqui de Miqueias, ok? A gente vê no livro de Mateus também, que foi profetizado que, ou seja, aqui foi profetizado para Israel, ok? Aqui se profetiza, perdão, o profeta diz aqui que o Messias nasceria justamente em Belém, que é onde Yeshua nasceu. Então, Yeshua, ele cumpriu literalmente essa profecia. Por quê? Porque em Mateus capítulo 2, verso 1 disse, e tendo nascido Yeshua em Belém, de Judeia, no tempo do rei Herodes,
eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então, Yeshua cumpriu essa profecia de Miqueias ou não cumpriu? Outra profecia que Yeshua cumpriu, Zacarias capítulo 9. Zacarias 9, versículo 9 diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre uma jumenta, filho de jumenta. E se você pega os comentários rabínicos, por exemplo, desse texto aqui, de Daniel, quando se fala do filho do homem no céu, eu vou dizer que essa profecia aqui é do Messias. E, aparentemente, a gente poderia pegar Zacarias capítulo 9 e Daniel, quando se fala do filho do homem nas nuvens do céu, dizer, olha, o profeta ser contado. Porque, então quer dizer o quê? Que o Antigo Testamento também não presta para nada. Porque está se contradizendo, porque Daniel fala que o Messias virá nas nuvens dos céus, mas Zacarias fala que ele vai vir montado no jumento. Porém, como não há contradição entre Daniel e entre Zacarias, o que é que os rabinos fizeram? Espera aí, se nós somos dignos, se a gente for digno de receber o Messias, ele virá nas nuvens do céu. Porém, se a gente não for digno, o Messias virá montado no jumento. Porque o que é ser digno? É você estar guardando justamente a lei. Como o povo de Israel pecou e abandonou muitas vezes, virou as costas para Deus, então o Messias teve que vir montado no jumento. E essa profecia se cumpriu literalmente porque quando a gente lê João, ok, sobre a entrada triunfal do Messias, vemos que Yeshua está cumprindo a profecia de Zacarias. João capítulo 12, verso 12 ao 16. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Yeshua vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro e clamavam: Hosanas, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Yeshua um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito, aonde? O profeta Zacarias: Não temas, ó filho de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre um filho de um jumenta. E os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Yeshua foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Os próprios discípulos entenderam que o Messias estava cumprindo Zacarias capítulo 9. E o profeta Isaías previu também que o Messias, ele seria o quê? Enterrado num túmulo junto de quem? De um homem rico. Isaías capítulo 53, versículo 9. E puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Só esse versículo aqui nós derrubamos a teoria de que essa profecia de Isaías 53 se aplica ao povo judeu. Porque, primeiramente, aqui disse no singular, porque puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. E se você pega todos os profetas do Antigo Testamento, qual é a acusação maior dos profetas? Israel foi um povo contraditório, um povo que enganou, um povo maldoso, inclusive chama Israel de prostituta. Inclusive tem um texto que chama Jerusalém de Sodoma e Gomorra. Então, como é que Isaías 53 se aplica a Israel? Claro que não. Nem tampouco se aplica ao profeta Jeremias. Por quê? Porque Jeremias fala no capítulo 6, né, quando ele vê uma visão dos anjos no céu, vindo com antenas nas asas, o que ele diz? Ai de mim que sou morto, porque sou um homem impuro que habita no povo de impuros lábios. Então, aqui fala que não houve engano na boca desses servos. Então, como é que se pode aplicar isso aqui a Israel? Piorou mais, porque Jacó enganou muitas vezes. Inclusive, o nome Jacó significa o quê? Tem a ver com enganação, de colocar o pé para você tropeçar. Então, como é que se aplica a Jacó? Agora, isso se aplica a quem? Se aplica justamente a Yeshua. Por quê? Porque em Mateus, capítulo 27, vemos literalmente o enterro do Messias, dizendo o seguinte, Mateus 27, verso 57, disse, e vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, e por nome José. Irmãos, veja que coisa linda. José, um homem rico, filho de Arimateia. Esse José aqui, irmãos, é uma prefiguração do José. De onde? Porque quem que trouxe os ossos de José? Eram os ossos de Moisés. Perdão,
os ossos de José pediram para não... Foi Moisés ou foi... Então, no caso de Jacó, mas José trouxe os ossos de Jacó. Aqui é uma prefiguração, irmão, do que aconteceu com Moisés. E vindo já tarde, chegou um homem rico. Jacó. Né? José era rico? Não, foi já, no caso de Moisés. Moisés não, de Israel, de Jacó. Mas uma vez, Israel e Yeshua é a mesma coisa. José no Egito era um podre de rico. E aqui disse que um homem rico de Arimateia, um dia vamos estudar sobre esse personagem, por nome José, que também era discípulo de Yeshua. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Yeshua. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num pano fino e limpo o lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Então, os profetas, irmão, profetizaram que o Messias ele viria como um servo sofredor, como a gente vê o profeta Isaías. E também os profetas dizem que o Messias e também disse que o Messias precisaria chegar a fazer o quê? A fazer certas coisas antes da destruição do segundo templo. Inclusive o profeta Daniel fala disso. Que o Messias tem que fazer certas coisas antes que o templo fosse destruído. E também temos alguns estudos gravados sobre esse tema, né, de que Yeshua cumpriu alguns requisitos antes do templo ser destruído, né? Nesse tema que eu gravei um tempo atrás, sobre por que Yeshua é Messias, o quarto e o sétimo dia, as duas vindas do Messias, ok? Então, a profecia bíblica, ela pode ser, como eu falei, também pode ser preditiva. Ou seja, que o objetivo, irmão, desse estudo de hoje aqui é justamente mostrar que a natureza da profecia não se aplica ao cumprimento da sua previsão. Ou seja, que o profeta diz hoje e se cumprir hoje, acabou-se. Por quê? Porque quando os autores do Novo Testamento muitas vezes estão citando dentro do Novo Testamento o Antigo Testamento e aplicando a Yeshua, cumprindo profecias, ou seja, eles estavam falando que Yeshua, o Messias, é justamente o retrato perfeito do cumprimento ou a incorporação dos eventos da profecia do Antigo Testamento. Por quê? Porque, mais uma vez, Paulo fala que o Messias, inclusive, Apocalipse fala o quê? Que o espírito da profecia é quem? O Messias. O fim da lei é Cristo, ou seja, que a meta da lei, a meta de tudo que se falaram, se cumpre no Messias. Por quê? Porque o Messias, ele é simplesmente o quê? Ele é como se fosse, ou seja, ele é a luz. Veio trazer claridade a essas coisas, ao que estava oculto muitas vezes. Por quê? Porque o próprio Deus disse a Isaías, esse povo vão ler e não vão entender. Esse povo vão ver e não vão enxergar, e vão ouvir e não vão... Por quê? Porque ficou... O que Deus disse a Daniel? Daniel, tela, Daniel. Ninguém vai entender isso aí até que chegue o tempo futuro. Por isso que essa controvérsia da profecia de Daniel, se aplica aí, se aplica aqui. Por quê? Porque ainda estão muita gente velado sobre isso aí. Então, a abordagem do Antigo Testamento não é exclusiva do Novo Testamento. Os autores do Novo Testamento não foram exclusivos, assim, de pegar para si. Porém, eles citaram, ok, nas práticas de interpretação do próprio povo de Israel do primeiro século, porque se criou 7 níveis de interpretação na Bíblia. Ou 4, perdão, 4 níveis de interpretação. E também existem as 7 regras de interpretação de Hillel. Porém, as 4 bases, né, que também Hillel criou. Então, por exemplo, um judeu do primeiro século, que leu, por exemplo, o Novo Testamento, por assim dizer, as cartas, ou seja, ele estava familiarizado, quando ele viu um apóstolo pregando certas coisas e aplicando a Yeshua, ele estava familiarizado com o quê? Com o estilo das citações bíblicas e com a interpretação de cada escola. Por quê? Porque existia, como eu falei, escola de pensamento de interpretação. Isso não quer dizer que invalidava a profecia, ok? Por exemplo, como eu falei, tem umas profecias de Jeremias, que eu vou ver se cita aqui mais na frente, que não se cumpriram na sua época. Porque a Bíblia fala que Jeremias falou que Jerusalém nunca mais seria destruída. Não falou isso? E por que foi destruído também no tempo de Jeremias? Jeremias é um falso profeta? Claro que não. Temos que saber o porquê ele falou aquilo e entender porque a profecia ela é cíclica. Ok?
E dentro da literatura rabínica, né, que já é posterior a isso aqui, temos, por exemplo, uma tradição, eles têm uma tradução comum dentro do judaísmo, que é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9, que é o chamado de Shema. Ele cita o Shema todas as manhãs e todas as noites. Né? Não é um mandamento citar o Shema. Não tem nenhum mandamento. Mas se criar um mandamento sobre isso aí. Então, Shema, etc. Então, dentro do Talmud, tem um tratado chamado o Talmud Babilônico, chamado justamente, e também dentro da Mishnah, né, que é justamente uma compilação de tudo que se é dentro do judaísmo, eles citam justamente veja que interessante, que dentro da Mishnah, eles abordam a questão de quando você vai recitar o Shema na noite, antes de abordar o Shema citado pela manhã. Eles abordam a primeira noite, não abordam a primeira manhã, porque devia abordar a primeira manhã, mas ele aborda a primeira noite. E vejamos aqui o que disse o Talmud aqui, num tratado de Berahot 2a, dizendo o seguinte, ó. A Guemará pergunta, além disso, o que distingue a noite Shema, ou Shema, que foi ensinado primeiro? Deixe o o Tana, ensinar sobre a recitação da manhã, Shema primeiro, já que a maioria dos mitzvot aplica durante a noite. O Tana deve discutir amanhã, o Shema, antes de discutir à noite, o Shema da noite, ou seja, eu aqui que inverti as palavras, colocar o Shema da noite. Ou seja, isso aqui, ó, que o Tana, que é justamente um outro livro, diz que ele distingue amanhã, ao Shema da manhã, do Shema da noite. E disse, assim como a oferta da manhã é discutida antes da oferta da noite, o Guemará oferece uma única resposta para ambas as perguntas. O Tana baseia-se no versículo, como está escrito, você vai falar deles, dos mandamentos, né, que é o Shema, quando estiver sentado em tua casa, e quando você caminhar ao longo do caminho, quando você se deitar e quando você se levantar. Deuteronômio 6:7. Ao ensinar as leis da noite, o Shema primeiro, o Tana estabeleceu que os ensinamentos da Torá oral correspondem àquilo que é ensinado na Torá escrita. Assim como a Torá escrita começa com o Shema da noite, vai acontecer com a Torá oral. Agora, o que é que eles querem dizer com isso aqui? E aqui eles estão citando um autor, ou seja, o autor que cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, e quando você se deita, ok? E quando você se levanta. Então, os rabinos aqui estão explicando o quê? E quando você cita o Shema da noite, antes de dormir, ok? Antes de você estar citando o Shema da manhã, lógico, em que sentido? Que quando a passagem, por exemplo, de Deuteronômio não tem nada a ver, irmão, ou seja, Deuteronômio não especifica o que eu tenho que citar primeiro. Olha, os rabinos aqui distinguem, veja a interpretação dos rabinos, eles estão interpretando e como você cita o Shema primeiro, qual do Shema tem que ser citado primeiro, se é o da manhã ou da noite, segundo eles. Por quê? Porque essa passagem de Deuteronômio não tem nada a ver com essa questão de por que aqui a Mishnah está abordando a citação de orações em uma ordem particular, ou seja, que para o judaísmo tem que ter uma ordem de citar. Porém, a Bíblia não dá essa ordem a você. E você tem que começar a primeira, o que vale é da noite ou do dia. Porque para o judaísmo tem uma valência, ou a da noite ou do dia. Para o judaísmo, o equivale ao do dia. Porém, a Bíblia não disse que qual é o que eu tenho que citar primeiro. Disse que eu tenho que citar todos os dias, justamente o Shema, e falando para meu filho, não sentar, não caminhar, não levantar, etc. Agora, o autor também da passagem, ele toma Deuteronômio, o Talmud, ele pega Deuteronômio 6, ok? Fora do contexto, para fazer o quê? Para apoiar a sua posição em relação a coisas que não estão relacionadas ao contexto. Ou seja, o que eles estão fazendo aqui? Estão interpretando da forma deles como você deve citar o Shema. Então, isso quer dizer o quê, irmão? Que, da mesma forma, a abordagem interpretativa do Antigo Testamento não é incomum dentro da literatura rabínica. Por quê? Porque não apenas os versículos são tirados do contexto aqui, do Shema também. Por quê? Porque tem outros versículos também que são mal interpretados ou interpretados de maneira particular dentro do judaísmo. A própria lei oral, a fundamentar, eles vão ter fora do contexto para poder dizer que Moisés recebeu Exatamente. oralmente. Exato. Isso também é distorcer a Torá.
Infelizmente, as pessoas que chegam a dizer que não creem no Novo Testamento nem sequer ler essas coisas da cultura judaica, porque sabe que há contradição. A própria Torá oral, ela contradiz a Torá. A contradição entre a Torá oral e a Torá escrita. Por exemplo, e eu acho que é um tema que eu vou gravar domingo sobre se Yeshua é um profeta, fazendo o Deuteronômio 13. Tem uma parte do Talmud que fala que se um profeta, se Elias estiver aqui falando da Torá, Elias estiver falando da Torá numa sinagoga, e houver 100 profetas contra, nós temos que crer em quem, segundo o judaísmo? Nos 100 profetas. Isso é uma contradição, não é? Os rabinos dizem que se o profeta Elias estiver no meio da sinagoga, ele profetizar algo que sem rabino discordar, nós temos que discordar de Elias. Temos que concordar com 100 rabinos. Por quê? Porque os rabinos, naquela época, tomaram assim a fama de já serem como semideus. Como são os pastores, como são os padres. Não tem nada de novo na religião. Ou seja, o que a gente vê no cristianismo está oculto aos olhos de muitas pessoas no judaísmo. E não estamos aqui criticando, falando mal do judaísmo. Nós amamos nossos irmãos. Porém, temos que expor também os erros, porque a roupa suja se lava em casa. Temos que começar com a nossa própria casa. Não tem por que estamos aqui falando mal do cristianismo, sabendo que em nossa própria casa temos problemas. Então, o Novo Testamento, irmão, os escritos do Novo Testamento, que compõem os 27 livros, não são exceções nisso aí também, assim, em questão de interpretar os textos da Bíblia. Por quê? Porque a gente poderia argumentar também que os autores do Novo Testamento são mais cuidadosos ao ler o Antigo Testamento que os autores, do que os rabinos. Por quê? Porque eles sabiam, por exemplo, os autores do Novo Testamento, quando escreviam, por exemplo, suas citações, não era para estrangeiro. Eles sabiam que pessoas do seu próprio povo iria ler. E se lesse algo errado, como é que iria crer? Então, eles tinham muito mais cuidado em relatar as histórias do Antigo Testamento, porque a sua audiência, normalmente, eram pessoas que estavam rechaçando a eles. Já os rabinos não sabem que sua audiência são pessoas que seguem a ele e não vai contra. E, para encerrar, tem um estudioso bíblico chamado Moisés Silva, ok? Que diz o seguinte, em seu livro chamado, ou seja, inclusive o nome do livro se chama Moisés Silva, o uso do Novo Testamento, no Novo Testamento, forma de teste e autoridade, dizendo o seguinte, se compararmos o grosso das citações do Novo Testamento com o grosso das citações na literatura rabínica, não podemos deixar de nos impressionar com a maior sensibilidade dos escritos do Novo Testamento ao contexto original. Um estudo compreensivo das passagens relevantes do Novo Testamento revela um método notavelmente sensato e infalível. E esse Moisés Silva aqui não é aquele como é que chama? Do sétimo dia, não, é do sétimo dia, né, adventista. Então, é um estudioso americano, que é um nome quase português, Moisés Silva. Então, em conclusão, você tem, a objeção antimissionária, ela é baseada em quê? Na incapacidade de compreender os significados mais profundos, né, e amplos, por exemplo, do cumprimento das profecias, que os autores do Novo Testamento estavam usando. Por quê? Porque o que eles querem justamente é distorcer a validade. Eles nem sequer leem, assim, não vai ver os dados históricos das suas próprias literaturas. Porque se você colocar, irmão, em termos de tempo, porque diz assim, o Novo Testamento foi escrito 100 anos depois do que aconteceu, então não tem muita credibilidade. E a Torá, e Moisés escreveu quantos anos depois de tudo ter acontecido? Foram centenas de anos. Então, se você colocar o Novo Testamento nesse quesito, de distância de ser escrito com o Antigo Testamento, quem tem mais peso é o Novo Testamento. Porque 100 anos para milhares de anos é muita coisa. 100 anos não é nada de se escrever essas coisas. Então, o que é que a gente pode aqui concluir? E eles têm essa incapacidade de compreender o significado mais amplo, né, de cumprimento, de como os autores do Novo Testamento usavam. E, para a gente resumir, eu coloquei aqui alguns pontos, para a gente ver justamente o que eu quero dizer. Né? Podemos aprender com esse estudo aqui de hoje. É que o cumprimento não é limitado a uma conclusão de uma previsão, também pode significar incorporar ou tipificar.
Embora o cumprimento da profecia bíblica não seja limitado à fórmula de cumprimento da predição, e Yeshua de fato cumpriu muitas das predições dos profetas bíblicos. Os métodos interpretativos usados pelos autores do Novo Testamento eram comuns aos professores ou aos mestres, aos rabinos judeus do seu dia. Por quê? Porque já existia escola de pensamento. Porque se fosse para justamente contradizer, nós iríamos contradizer, por exemplo, Shammai e Hillel, que tinham interpretações diferentes com respeito ao caso do adultério. Um dizia que era essa mulher ficou feia, e outro dizia que não, que era se a mulher se traísse o marido. Então, quem queria se divorciar da sua mulher por qualquer coisa, ia na escola de Hillel. Pai, Hillel, minha mulher olhou feia para minha mulher. Tá, de divórcio essa danada. Já viu olhar feia para nossa mãe? Mas Shammai não. Era segundo o ato de adultério. E Yeshua, sabendo da interpretação da Torá e sabendo que Shammai interpretou corretamente, tendeu, ou seja, pendeu a também interpretar de acordo com Shammai. Por quê? Porque Shammai interpretava de acordo com Moisés. Mas em nenhum momento Yeshua falou que Shammai, que Hillel era um falso profeta. Era uma interpretação dele. Ok? Ou seja, dele, em certo sentido, é uma profecia distorcida da Torá? É sim. E a base de interpretação bíblica dentro do judaísmo é em base à interpretação que Hillel deu. Então, se for julgar assim, toda interpretação rabínica em base à Torá é falsa. Porque se for pegar esse quesito, por quê? Porque Hillel também ele diminuiu a Torá. Ele deixou sem efeito o mandamento, porque o mandamento não disse, ele interpretou a palavra ervá, que significa indecente, como que qualquer coisa. Como que ficou gorda, ou ficou feia, ou ficou magra demais, não queria, acabou. E, por último, os autores do Novo Testamento não foram dados a interpretações fantasiosas, mas antes respeitaram muito o texto do Antigo Testamento, diferentemente do que encontramos frequentemente em outros escritos rabínicos. Que era aquilo justamente que o Marcos acabou de falar. E a tradição oral, que o Talmud difere e muito da Torá escrita. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que os irmãos tenham sido abençoados por esse estudo, tenham gostado e que revirem esse estudo outra vez, tirem suas conclusões, porque aí estão os textos e estão justamente a literatura, as referências que usamos aqui. E muito obrigado à atenção de todos aqui que nos acompanharam, a Ricardo Farias, Reinaldinho, Pedro Sampaio. Desculpe pelo começo do áudio que estava realmente falhando, acho que foi o vento, não foi? Estava levando minha voz embora. Realmente aqui, se apagar o vento, nós consumimos, nós nos derretemos aqui. A Márcia dos Santos, a Rejola Lindinha, quem mais? Bem, não tem mais alguém novo. Iacov, Benhá, Anderson Silva. Falta menos, tá bom. Infelizmente, ok. Então, que o Eterno abençoe vocês e até o próximo estudo. Shalom, um ótimo Shabbat a todos.